Uma questão de matemática básica que envolve divisibilidade e restos. Essa questão apareceu num concurso para o Colégio Militar de Fortaleza, ingresso no 6º ano. E ela também está no livro Raciocínio Matemático 1, é a questão número 906. Vamos ver. Então, primeira coisa, já tentou fazer a questão? Se já tentou fazer a questão, isso é importante. Quer dizer, então, que você já leu o enunciado. Isso faz parte do seu treinamento. Você tem que ficar craque em entender os enunciados das questões. Esse negócio do professor ficar lendo a questão, você está desperdiçando uma chance de melhorar a sua habilidade em entender o enunciado, né? Isso aqui é a primeira etapa para você resolver um problema. Tá, então aqui ele fala que tem dois números inteiros positivos. Eles são tais que a divisão do primeiro número por 7 deixa resto 6. Então, como é que a gente pode escrever isso? Esse primeiro número é um número que dividido por 7 deixa resto 6. A gente não sabe que número é esse e nem tem como saber. Mas já que dividido por 7 ele deixa resto 6, então eu posso dizer o seguinte: esse número ele é composto de grupos de 7. Ele é formado por uma determinada quantidade de grupos de 7. É como se você estivesse distribuindo balas entre crianças, né? Tá, então ao ser dividido por 7, o problema diz que esse número deixa resto 6. Tá, então a gente pode falar isso aqui sobre esse número. Ele é uma determinada quantidade de grupos de 7, que eu não sei quantos são, mas sobra ali um resto 6, né? Ele fica com um grupo incompleto, digamos assim. E o segundo número é uma história parecida. Ele fala que o segundo número, ao ser dividido também por 7, ele deixa resto 5. Resto 5 na divisão por 7. Então a gente pode dizer que esse número, ele é uma determinada quantidade de grupos de 7, que eu não sei quantos são. Só que vai sobrar um resto. Vão sobrar 5, né? Fica um resto 5. Tá, então esses dois números você tem aqui vários grupos de 7, mas sobram 6 unidades. Esse aqui também são vários grupos de 7, mas sobram 5 unidades. A pergunta que ele faz é a seguinte: somando esses dois números e dividindo o resultado também por 7, qual vai ser o resto? Então vamos somar isso aqui. Olha só, somando esses dois números, a gente vai ficar aqui com grupos de 7 e mais grupos de 7. A soma desses grupos de 7 aqui vão ser grupos de 7 também, né? Você tem aqui alguns grupos de 7, mais grupos de 7, então você vai ter aqui mais grupos de 7 ainda. E eu não sei quantos são, eu sei que isso aqui, vamos falar numa linguagem mais matemática, nós temos aqui um múltiplo de 7 e outro múltiplo de 7. Essa parte, quando você somar, vai dar um múltiplo de 7 também, que você vai ter uma quantidade inteira de grupos de 7. Se você tiver aqui 3 grupos e 5 grupos, você vai ter um total de 8 grupos. Então, de qualquer maneira, vão ser grupos de 7. Agora, esses restos, quando você somar também, vai ficar quanto, hein? Vai ficar 6 mais 5. Esse resto 6 e esse resto 5. Esse resto 6 com esse resto 5 vai ficar 11. Agora, desse 11 aqui, você pode completar mais um grupo de 7, né? Tem um grupo de 7 aqui dentro. Então, esses 11 eu posso fazer assim. Daqui eu tiro mais um grupo de 7. E aí vão sobrar quantos? Desses 11, vão sobrar 4. Então, no fim das contas, a gente vai ficar com essa quantidade aqui toda de grupos de 7, esses, mais essezinho aqui que você tirou daqui, e ainda vão sobrar 4. Então, a pergunta que o problema fez, somando esses números, qual vai ser o resto da divisão por 7? Olha, se você tem aqui vários grupos de 7, isso aqui dá resto 0 na divisão por 7. Vão sobrar 4, então. E 4 corresponde a qual letra? Letra D de delta.